Boa tarde, pessoal. Chegamos na nossa última semana antes das avaliações, certo? Então, para organizar o nosso estudo, eu queria combinar algumas coisas com vocês, né? Primeiro, que eu só vou mandar folhinha de revisão extra de português e matemática. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar hoje, tá? Eu vou ter aqui, ó, folha de revisão e folha de revisão. Ai, tia, mas aí vai ficar muita coisa para fazer hoje. Calma, eu tô mandando hoje porque eu sei que algumas pessoas não tem como imprimir em casa, mas tem como imprimir em algum lugar. Então, não precisa ser de hoje para amanhã, eu não vou corrigir amanhã, tá? Então, é para vocês poderem imprimir ou copiarem e fazer. Hoje, a aula de hoje mesmo vai ser a aula de ciências que eu vou dar agora. O gabarito de ciências da aula passada já está na plataforma. E fazer o ponto de chegada de português, tá? Isso aqui eu vou corrigir amanhã. A folha de revisão de português, se vocês quiserem já ir fazendo, é pouca coisa, é mais resumo do que exercício, certo? Mas se vocês fizerem também, a gente já pode ver amanhã. E matemática é para depois, para durante a semana a gente corrigir, tá? Só tô adiantando porque tem gente que chega para mim no Meet e fala assim: ah, foi tão pouca coisa, eu fiz tão rápido. Então já vai estudando, combinado? Outra coisa que eu ia falar: ciência, geografia e história, eu não vou dar folha de revisão. A gente está usando como revisão já o livro, até porque a prova de ciências, de geografia e de história vai ser apenas o C4. O C4 é bem pouquinha matéria, tá? Então é estudar pelo livro mesmo, combinado? Então vamos lá. Em ciências a gente vai trabalhar agora com a página 111, que fala sobre as misturas. A gente vem falando sobre materiais e misturas, né? E transformações na indústria. Então, como é que isso é importante para essa parte industrial que a gente tem no nosso mundo, né? Então, vamos lá. Na produção industrial, muitas misturas são criadas e podem ser submetidas a diferentes transformações. Conheça algumas delas na produção do papel e na obtenção do ferro. Então, eles vão mostrar aqui a sequência. A produção do papel. A sequência de quadros ilustra os processos necessários para a produção do papel. A matéria-prima para a produção do papel é a celulose, que é retirada de eucaliptos de uma plantação. Ou seja, o papel vem da madeira, né? Após 7 anos, eles são derrubados para a obtenção dos seus troncos, que são transportados até a fábrica. Na fábrica de papel, os troncos são submetidos a processos de lavagem, trituração, para obter pedaços menores, as lascas. As lascas de madeira são primeiramente peneiradas. Olha quantas coisas que a gente já estudou nesse capítulo, né? Peneiradas, e o material selecionado é submetido ao cozimento sob a ação de água e outras substâncias. Esse passo resulta na separação da celulose e da lignina do restante da mistura. A lignina é uma substância de cor amarronzada presente na madeira das plantas. Após a separação da lignina da celulose, do restante da mistura, elas seguem para o processo de clareamento e retirada das impurezas. Nessa etapa, são também adicionadas outras substâncias, como corante e talco. A etapa seguinte é a prensagem da massa de lignina e celulose, executada por máquinas que compactam e alisam. E tem como resultado uma folha de espessura definida previamente. Claro, dependendo da pressão que se faz, ela vai ficar mais grossa ou mais fina, certo? Na secagem, o excesso da água da mistura é retirada pela ação dos rolos com ar quente.
Ao final da passagem pela esteira, o papel está pronto. Bastante trabalho, né? E muitas mudanças. Então, agora a gente vai ver como é feito o ferro, a obtenção do ferro. O minério de ferro é extraído do solo desde tempos muito antigos. Ele é encontrado na natureza no estado sólido. Para seu aproveitamento, o ser humano descobriu que é necessário submeter o minério de ferro a uma temperatura altíssima, cerca de 1535 graus Celsius, para que ele passe do estado sólido para o estado líquido, perca impurezas e seja possível dar a ele a forma desejada para a obtenção de produtos. Então, aqui a gente tem uma mineração, né? Uma escavação de mineração. De acordo com a mistura do ferro com outros materiais, são obtidos produtos diferentes. Assim, o ferro está presente desde um simples alfinete, por exemplo, até um imenso petroleiro, tanto em uma panela quanto em um carro. Os processos industriais que transformam o minério de ferro nos mais diversos produtos incluem diferentes etapas, que envolvem a transformação do ferro em estado sólido em ferro em estado líquido e depois do estado líquido em estado sólido no formato desejado, certo? Aqui tem as caldeiras de ferro. As indústrias responsáveis pela produção do ferro fundido e de objetos a partir dele são denominadas siderúrgicas. O aço é um material que apresenta melhores condições para moldar os objetos. É feito de ferro e carbono. Quando são misturados os elementos químicos cromo e níquel, obtém-se o aço inoxidável, que tem a propriedade de enferrujar mais lentamente do que o ferro. Então, quando a gente fala assim, isso aqui é de aço inoxidável, não enferruja, não quer dizer que não enferruja. Ele enferruja mais lentamente do que o ferro enferruja mais rápido. E o que é o enferrujar? O enferrujar é uma transformação que acontece no ferro devido à umidade, tá? Aí a gente vê, às vezes, um portão enferrujado, ele fica meio avermelhado, o ferro vai se tornando um pozinho. É a ferrugem, quer dizer, é uma mudança de estado do ferro também, tá certo? Aí ele aqui vai falar novamente sobre os graus Celsius que a gente já estudou antes, né? Celsius é o nome dado à escala de medição de temperatura criada por Anders Celsius, que viveu de 1701 a 1742, um físico e astrônomo sueco. Essa escala está dividida em 100 graus, desde o ponto de congelamento da água, que é o 0 grau, até o grau de ebulição da fervura da água, que é 100 graus Celsius, de acordo com a pressão da atmosfera. Quanto mais alto for o lugar, menor será a pressão atmosférica, resultando o ponto de ebulição em menos de 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Converse com seu professor e colegas sobre os processos de produção do papel e do ferro e aço. Então, vamos lá. De onde vem o papel? Nós falamos que o papel vem dos troncos de eucalipto, né? Então, o papel é de origem vegetal, ok? O ferro e o aço, ele é retirado do solo, ele é de origem mineral, ok? Então, a gente vai botar aí, da onde vem? O papel vem dos troncos dos eucaliptos, é de origem vegetal, e o ferro e o aço, ele vem do minério de ferro retirado do solo, é de origem mineral, ok? Misturas feitas. O papel, ele é misturado, está escrito lá no texto, com água, corante e talco, certo? E o ferro, ele é misturado com carbono, com níquel e com cromo para fazer o aço inoxidável, por exemplo. Tá? Os processos. O processo do papel vai ter o corte da árvore, a trituração,
o cozimento, o clareamento, a prensagem e a secagem. O ferro e o aço, né? Extração do solo, aquecimento, resfriamento, mudança de estado sólido para líquido e depois de líquido para sólido. Qualquer coisa você dá um retorno para escrever de novo, tá? Aí o número 3 vocês vão fazer sozinhos. Cite exemplos de situações em que o ser humano utiliza-se do papel e do ferro e seus derivados, com base nos exemplos, e comente a importância. Essa é uma resposta pessoal e eu quero que vocês me mandem a foto, tá? Bom, a formação do ferrugem, só para a gente ter uma noção, né? A ferrugem surge como... Não vai nem cair na prova isso, mas é só para saber, certo? A ferrugem surge nos objetos de ferro como resultado de uma transformação natural. A reação do ferro com o oxigênio presente na água e no ar na forma de óxido de ferro, que é popularmente conhecido como ferrugem. Há objetos que enferrujam e outros não. Veja nas imagens a presença da ferrugem em alguns objetos. Aí tem aí um portão e um cadeado, né? A água em forma líquida e de vapor é essencial para a formação da ferrugem, que corrói os objetos de ferro, deteriorando-os. Para proteger a ação da ferrugem nos objetos de ferro, deve-se mantê-los secos e limpos. Além disso, pode-se pintá-los, revestindo o ferro, evitando que o material entre em contato com o ar e com a água. Os objetos de ferro que recebem chuva, como os portões e as grades de ferro, também devem ser protegidos com óleos e lubrificantes, além da tinta, certo? E aí vocês podem responder as 4 e as 5, que também são pessoais. A página, eu vou até 120, 117, 118, a gente vai pular, certo? E aí eu vou para 119, eu e o mundo. Na produção do papel, do ferro e do aço, são utilizados recursos extraídos da natureza, vocês viram, né? Para se obter a celulose, o material básico para a produção do papel, árvores nativas podem ser derrubadas para a plantação de eucaliptos. A extração de minério de ferro provoca desgaste no solo e a fabricação do aço depende de muitos recursos naturais, podendo trazer sérios problemas ambientais. Além dos recursos naturais, também é necessário o uso de energia para o aquecimento dos materiais e o funcionamento das fábricas. Existem ações e metas das mineradoras no sentido de preservar e de restaurar o ambiente como parte de exigências legais, ou seja, é lei isso, né? Quem retira da natureza essas matérias-primas tem obrigação por lei de repor, de restaurar a natureza, certo? Então aqui tem uma área de mineração restaurada com plantio de café e a mata nativa e formação de pastos em Mariana, Minas Gerais. Da mesma forma, a indústria de papel tem feito reflorestamento, visando diminuir os impactos negativos da natureza, tá? Porque eles derrubam a mata para plantar o eucalipto. Às vezes a gente passa na estrada, acha lindo, olha que lindo, plantar uma floresta. Não é uma floresta, é uma plantação de eucalipto para fabricação de papel. Derrubaram uma floresta, tá? Então vamos lá. Diante disso, as indústrias de papel e aço podem utilizar a reciclagem de materiais para evitar desgaste da natureza e economia de energia. O aço é, hoje em dia, o produto mais reciclado do mundo. Quando termina sua vida útil, produtos como carros, geladeiras, fogões, latas, barras e arames tornam-se sucatas, que alimentam os fornos das usinas, produzindo novamente aço com a mesma qualidade. Então, são coisas que deveriam ser feitas
em maior número, né? A reciclagem do aço e a reciclagem do papel. Analise as informações com o professor e os colegas. Então, vamos lá. No número 1, a seleção das latas feitas por processo manual ou por separadores eletromagnéticos. Seria muito bom, né, se a gente tivesse essa separação constante no lixo, principalmente a magnética, porque se é feita de ferro, o ímã ia puxar e as pessoas não precisariam colocar a mão no lixo, né? Agora, também as pessoas poderiam já fazer a coleta seletiva. As próprias pessoas dentro de casa separarem o lixo orgânico da lata, do alumínio, do papel, né? Do que pode ser reciclado. A limpeza é feita em peneiras para retirar os resíduos sólidos contaminados. Também é importante limpar isso para poder fazer a reciclagem. Ele precisa estar limpo, ele não pode ter resíduo. Depois é feita a prensagem das latas, aí formam esses quadrados de latas, certo? Os fardos são levados de caminhão para as usinas siderúrgicas. Ao chegar à usina siderúrgica, a sucata vai para os fornos elétricos ou a oxigênio, aquecido a 1500 graus Celsius. E chegando no estado de fusão e líquido fumegante, o aço é moldado em tarubos e placas metálicas, passando pelo processo de laminação, ou seja, vira uma lâmina, que pode ser cortada em chapas ou enrolado em bobinas, tá? E esse aço tem a mesma qualidade do aço do ferro tirado da natureza. Então, ele pode ser transformado, certo? A página 121 nós não vamos fazer, tá? E aí, na próxima aula, vocês vão fazer os exercícios até o final do livro. Quem quiser adiantar, fazer uma parte agora, uma parte depois, vai ser só exercício a próxima aula. Combinado? Um beijo, então, e até a hora do Meet.